Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí um pouco sobre a vitória do Brasil sobre a Inglaterra jogando lá um Wembley. Mas antes disso, já vai deixando aí seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Bem, vamos comentar aí sobre esse jogo, né? Foi um jogo de estreia, né, para muita gente, né, de estreia ali para o Dorival Júnior, de estreia para a defesa do Brasil, né, muitos jogadores ali de defesa estavam estreando, né, vários nomes ali, né, eram a primeira vez que estavam vestindo a camisa da seleção, a primeira vez que estavam atuando, e tinha uma expectativa muito grande sobre esse jogo, né, então a gente viu aí toda a repercussão que deu pós-jogo, né, aqui no Brasil principalmente, né, a gente vê um frenesi muito grande aí da imprensa, todo mundo muito empolgado com o resultado da seleção. Bom, eu vou no final fazer algumas reflexões ali, deixar algumas ressalvas aí sobre isso, acho que o pessoal está se empolgando demais, mas de fato foi uma vitória bem interessante. Lá na Inglaterra a gente viu muitas críticas, né, principalmente ao Southgate aí, que já está há bastante tempo no trabalho e momentos decisivos aí sempre a Inglaterra perde, né? Então, de certa maneira, talvez eles subestimaram, né, o Dorival Júnior, né, o time brasileiro que não vinha numa grande fase, e o Brasil conseguiu ali uma vitória importante ali para a confiança, principalmente aí nesse amistoso. Bom, vamos começar falando aqui do contexto do jogo, né? Então a gente tinha ali a estreia do Dorival Júnior, né? E na defesa a gente tinha o Bento, o Fabrício Bruno, né? E o Wendel, né? Apenas o Danilo ali que já tinha, né? Jogado, já tinha atuado. E também uma estreia ali interessante também, que eu achei a Leila Pereira, né? Então, se a gente for comentar, eu acho que o clima já era totalmente diferente, né? Pensando nos últimos treinadores que a gente tinha lá, né? Normalmente na época do Diniz, né? Era sempre um clima muito... O Diniz, ele às vezes era sem educação nas entrevistas coletivas, né? E ele sempre, a postura dele é muito diferente da postura do Dorival, né? O Dorival sempre muito educado, então o que a gente de longe, a impressão que se tem é que o clima era outro, né? Era um clima bem diferente, né? Então eu gostei bastante, achei bem legal, né? Então assim, esse background aí do jogo assim já foi diferente, isso aí já faz bastante diferença. Outro fato interessante também é a Leila Pereira, né, que tem feito um trabalho muito interessante ali no Palmeiras, sendo diretora de seleções, né? Então, uma pessoa muito competente, muito organizada, né? E eu acho que foi importante, né, essa contratação da Leila, né, chamar a Leila para trabalhar ali como diretora de seleções, né? Porque geralmente a gente via lá aqueles jogadores, né, aqueles ex-jogadores, né? Então ficava meio aquela impressão de que era tudo ali... aquela panelinha deles ali, né, e tal, a gente nunca sabia o que estava acontecendo, então a Leila dá a impressão de ser uma pessoa, assim, tecnicamente muito competente, uma pessoa que vem de fora, né, apesar dela ser do futebol, mas ela não fez a vida no futebol, né, é uma empresária, então isso aí eu acho que traz traz uma coisa interessante ali para a organização da seleção. Bom, falando aqui do jogo, né, eu vou falar um pouco do jogo, depois eu vou comentar a escalação, que eu quero comentar com mais calma, né, essa escalação. Bom, falando do jogo, né, a Inglaterra começou ali pressionando o Brasil, né, ficou em cima ali nos primeiros minutos, né, o Brasil teve dificuldade ali, principalmente na defesa, de sair jogando, né, e aí aos poucos, né, aos 10, 20 minutos ali, começou a sair no contra-ataque. E aí o que eu achei interessante, há muito tempo a gente não viu o Brasil com um contra-ataque tão forte, né, criando jogadas, principalmente no contra-ataque, chegando ali com perigo, né, então já teve um lance ali do Vinícius Júnior ali, que ele teve a chance ali de fazer o gol, só que ele bateu muito fraquinho, né, talvez tivesse batido mais forte, tivesse feito o gol, né, então essa saída ali no contra-ataque foi algo que é muito característico, né, da seleção brasileira, e a gente viu
voltando essa maneira de jogar, né? Então a Inglaterra ficou ali em cima, mas as melhores chances foram da seleção brasileira. Um outro destaque que eu dou ali, né, principalmente no meio-campo, né, o Lucas Paquetá jogou muito bem e ele fez muitas faltas ali no meio-campo, né? Então me parece que o Dorival armou o time, né, preparou o time de maneira a enfrentar a Inglaterra. Então, é o Bellingham, que é o craque lá da Inglaterra, né? A gente vê que o jogo realmente circula ali ao redor dele, ele joga ali centralizado, mas às vezes ele muda de posição, muito bom jogador, craque mesmo, né? E ele foi caçado, né, pelo meio-campo brasileiro, né? O Paquetá já levou amarelo, né? E os jogadores ingleses reclamaram muito ali, né, da sequência de faltas, né? Quando chegou ali com 40 minutos ali do primeiro tempo, ele já tinha 5 faltas, né? Algo que não é muito característico quando a gente vê ele jogando no clube, né? Então ele fez a função ali meio de volante, né? Só que é um cara que sabia armar, né? E fez uma partidaça, né? O Paquetá, né? Ele realmente surpreendeu na maneira como ele jogou, né? Mostrou que tem versatilidade ali para jogar em posições diferentes ali do meio de campo, fazer funções diferentes. Mas teve essa característica, né? O Brasil bateu muito, né? Fez muitas faltas. Eu acredito que foi uma estratégia do Dorival Júnior para parar a Inglaterra, né? Então ele montou um time para enfrentar aquela Inglaterra ali que teoricamente era mais forte que o Brasil, é um conjunto mais forte, está jogando junto há mais tempo, né? E precisava fazer alguma coisa, precisava ter uma estratégia para parar. E essa foi a estratégia, né? Muitas faltas. Bom, e aí no segundo tempo, né, o jogo continuou nessa tônica aí, né? A Inglaterra em cima, mas o Brasil com chances mais reais, né, nos contra-ataques. E aí o Dorival fez as substituições, né? Colocou o Endrick, colocou o Andréas Pereira, que deu o passe no contra-ataque, né? O Endrick fazia o gol. Bom, comentando aí do Endrick, né? Eu acho que é chover no molhado, né? A gente já se comentou muito a respeito. É um garoto muito talentoso, mas acho que não é um novo Ronaldo, não é um novo Pelé, né? Eu acho que se cria uma expectativa muito grande, né? Às vezes até pressiona muito o atleta, né? Que é muito jovem, mas é um cara que é realmente diferenciado, né? Ele joga muito bem, tem uma visão de jogo muito interessante. O Endrick me marcou muito, né? Assistindo ele jogar naquele jogo do Palmeiras e Botafogo, né? Botafogo e Palmeiras, né? O Botafogo vencia por 3-0, liderava lá o Campeonato Brasileiro, né? E o Palmeiras estava na caçada, né, do Botafogo, vamos dizer assim. Então era um confronto direto. Então o Endrick, ele realmente naquele jogo chamou responsabilidade e liderou o Palmeiras para conseguir a virada, né? O final do jogo ficou 4-3, né? Nesse jogo ele fez 2 gols. Bom, naquele jogo eu já vi ali a personalidade dele, né, de realmente tão jovem e assumir realmente o controle ali do time e levar o time à vitória. Então, você vê que naquele jogo lá contra a Inglaterra, lá em Wembley, a bola realmente ali, ele estava acompanhando a jogada, né, foi um gol que ele só empurrou, né, a jogada mais do Vinícius Júnior, né, o lançamento do Andréas Pereira, mas, como dizem aí no popular, aí, né, a bola sempre vai procurar o craque, né, e ele estava ali para decidir. Então, o Endrick muito interessante, né? Muita gente questionou por que ele ainda não é titular, mas eu acho que isso eu concordo com o Dorival de ir colocando aos poucos, né? Realmente ainda é muito jovem o Endrick. Bom, e no geral foi isso, né? Assim, a Inglaterra fez um jogo com vários desfalques, né? Então acredito que a Inglaterra também não estava com força máxima, né? Essa jogada do gol do Brasil foi uma jogada de erro ali, né? Do jogador inglês ali, ele perdeu a bola, né? E então, vamos dizer, esse jogo é uma boa estreia, mas não serve muito de parâmetro, né, ainda para o trabalho que vai ser desenvolvido pelo Dorival, né? Eu acho que precisa de dar tempo ali ao tempo, né, para que as coisas se acertem e a gente veja realmente como
o Brasil vai se comportar. Bom, então eu quero falar agora da escalação aqui para a gente finalizar. Então quero comentar um pouco aqui sobre essa tática. Na minha opinião, acho que o Dorival mudou um pouco a tática do jogo, né? No Brasil, a gente tem em mente sempre, né, aquela formação clássica do Brasil jogando num 4-4-2, né, que é o esquema tático lá desenvolvido pelo Zagallo, né? Desde muito tempo, né? Acho que, se eu não me engano, desde a Copa de 58, né? O Brasil jogou nessa formação, né? E foi uma escola, né? Vários outros times passaram a jogar dessa maneira, né? E isso hoje tem um pouco mudado, né? A gente vê que o 4-4-2, não vou dizer que ficou ultrapassado, mas eu acredito que é cultural isso, né? A forma como os times vão jogando, às vezes muda, às vezes volta, né? A gente viu isso com o 3-5-2, às vezes ficou ultrapassado, né, o 3-5-2, depois a gente viu times voltando a jogar com o 3-5-2, o meio campo mais povoado e sendo times ofensivos, né? A impressão que a gente tinha no passado que jogando com 3 zagueiros o time era mais defensivo, então isso hoje é variável. Bom, vou falar aqui a escalação. Então o Brasil jogou com o Bento, né, no gol ali, que foi uma estreia ali também, né? No começo parecia que ele estava meio perdidão ali, né? É natural também, né? No jogo de estreia, né? Principalmente pela seleção brasileira, num jogo difícil, mas quando precisou dele, ele foi acionado, estava muito bem no lance o Bento. Então jogou com o Bento. O Danilo, né, como capitão, também gostei bastante do Danilo, né? A questão, não tecnicamente, mas a questão da liderança do Danilo, né? Eu acho que é um cara experiente e gostei do Danilo como capitão, né? Eu acho um cara bem centrado e ficou bem legal o Danilo de capitão, né? Faz parte de todo aquele background que eu disse anteriormente, né? De como mudaram as coisas ali, até em vestiário mesmo, me parece. Então, Bento, Danilo. E aí a gente tem o Beraldo, né, jogando na defesa, e o Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, jogador do Flamengo. E na esquerda a gente tem o Wendel, né? Então nessa defesa aí apenas o Danilo, que já tinha jogado, né, pela seleção. Os outros jogadores ainda não tinham atuado. E ali no meio campo a gente tem o Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá. No ataque a gente tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Bom, essa formação me parece um 4-3-3, né? Da forma como que eles jogaram aqui, o Vini Júnior atuando ali pela esquerda e o Rafinha pela direita. Eu acho que o Rafinha não atuou tão bem, né? Eu acho ele bom jogador, mas há muito tempo que ele não joga bem na seleção brasileira. E o Rodrigo jogando mais no meio. Então, assim, a impressão que a gente tem é que é um 4-3-3, né? E dessa forma, né? Mas é muito variável, né? E uma coisa que eu achei aqui interessante aqui, o que, na verdade, eu acho que faz falta para o Brasil, né? Talvez seja um volante que tenha aquele poder de marcação mais forte, né? Como a gente já teve aí no passado, né? E a gente for pensar aí no Dunga, no César Sampaio, né? Aqueles jogadores ali de meio de campo que marcavam muito bem. Então a impressão que eu tenho é que o Dorival jogou naquela estratégia de formar ali triângulos ali no meio campo, né? Então não vejo assim esses volantes aí, tanto o João Gomes como o Bruno Guimarães, como caras que são muito, vamos dizer, característica muito forte de marcação, sabem sair jogando, são bons jogadores. Então talvez seja interessante esse volante, né, para que o Paquetá jogue mais avançado. Então se a gente for pensar naquele armador clássico, né, no camisa 10 clássico ali, que o Brasil já teve vários, né, outros tempos aí do futebol, né, que todo time aqui do Brasil tinha um camisa 10 assim, que armava jogadas muito bem, né. Brasil e Argentina, vamos dizer, né, sempre você via esses jogos aí, sempre tinha um cara ali cerebral ali jogando com a camisa 10. Então a realidade hoje é um pouco diferente nessa formação aí do 4-3-3. Eu não vejo uma figura ali que seja esse camisa 10 ali central, né? Talvez o Paquetá poderia ser e tal,
mas a forma que ele jogou muito como volante, né? Ele cumpriu a função tática ali no jogo de dar muita porrada para matar as jogadas ali da Inglaterra. E aí no ataque também eu quero destacar ali, a gente tem praticamente 3 atacantes, né, para formar esse 4-3-3, o Vinícius Júnior ali na esquerda, o Rodrigo no meio e o Rafinha na direita. E daí que eu acho interessante, né, porque se tem pedido muito o Endrick, né, nesse time aí do Brasil, né? E aí o Endrick, como que ele jogaria aí, né? Então, será que ele jogaria na direita? Ele jogaria ali enfiado, né? Eu acho que há muito tempo a gente não tem também esse centroavante clássico, né? Vamos dizer, igual o Ronaldo, o Adriano, né? Muita gente fala do Pedro, né? Que era do Flamengo, né? Que talvez poderia fazer essa função de atacante, né? E talvez jogar ali num 4-3-2-1, né? Com um cara ali enfiado ali, um centroavante de referência, né? Então, acho que o Dorival tem material humano demais, né? O Brasil, nesse sentido aí, tem muitos jogadores, né? Mas é a formação aí que o Dorival escolheu. Achei interessante esse time, né, que o Dorival montou. Então, vão ter aí outro jogo contra a Espanha, né? E a gente vai ver se ele vai repetir, né? Ou se vai vir com alguma mudança, né? Mas a tendência é o Endrick, né? Com o tempo chegar na titularidade, né? Então acho ali que talvez essa pequena mudança ali no ataque e no meio campo. Bom, só para fechar esse assunto aqui da escalação, né, do esquema tático, o Fabrício Bruno, né? Muita expectativa, principalmente da torcida do Flamengo. Eu acho que ele não fez uma partidaça em determinados momentos. Eu vi que as jogadas da Inglaterra eram em cima dele, né? Ele não conseguia ganhar o jogo aéreo, né? A Inglaterra sempre tradicionalmente tem muita força nesse jogo aéreo, né? Então, nas disputas lá de jogo aéreo, o Fabrício Bruno sempre perdia, né? E o Beraldo, o contrário, né? O Beraldo, acho que ele atuou muito bem, é um jogador excelente, né? E um ótimo zagueiro aí para o Brasil, né? E entrou muito bem, estreou muito bem. Agora, eu acho que na posição do Fabrício Bruno, talvez, né, com o tempo aí, o Dorival chegue em outro zagueiro aí também, né, para compor essa posição. E a incógnita que fica, né, a discussão natural que a gente vai ter que fazer, né, colocar é o Neymar. E aí, onde que o Neymar vai entrar nesse time e se vai entrar, né? Porque pelo que se tem, né, ocorrido aí no futebol, se tem passado, a gente vê que o Neymar ele realmente não vive um grande momento, mas é um cara que com excelente talento, um grande jogador, né? E é difícil você não colocar esse cara no time. Mas eu acho que todo esse contexto, né, que eu elenquei aqui, falando do clima da seleção que mudou, o Danilo de capitão, a Leila, diretora de seleções, o Dorival Júnior, né, como técnico. Então a gente já percebe que todo o vestiário mudou, né, todo o clima ali da seleção mudou. E o Neymar, ele é um cara que ele ainda é muito forte no vestiário da seleção, né. Se a gente for pensar aí no último treinador, né, o Fernando Diniz, se questionou ele se ele ia barrar o Neymar e o cara fez ali, foi político ali, não quis barrar o Neymar, colocou ele no time e meio que não mexeu naquilo ali. Porque dentro do vestiário o Neymar é muito forte, né? Só que se tornou aquela situação, né? A seleção, pela primeira vez ali em muito tempo, a gente viu um jogo coletivo muito forte, né? Um jogo de entrega ali dos jogadores, né? Eu destaco ali o Paquetá, né? Que fez uma partida excelente, né? Então, quer dizer, os jogadores se doaram para fazer aquilo que o Dorival propôs taticamente, né? E o Neymar, muitas vezes, o que acontecia é que o jogo era em função dele, né? Então, se montava um esquema tático para jogar ali em função dele. E é muito bom que isso mude. Mas agora, com ele recuperando e tal, como que vai fazer, né? Como que o Dorival vai fazer? Vai chamar esse cara
vai colocar ele no time, vai colocar ele no banco. Virou tipo aquele parente chato, né? Que você vai ter que, em algum momento ali, né? Você vai ter um casamento, uma festa de família que você vai ter que conviver com aquele parente. Não tem como cortar o cara do time, né? Não, vai ser muito pesado isso, né? Segurar isso aí de falar, não, o Neymar não vai jogar, né? Bom, então era isso aí, minhas impressões sobre esse jogo, né? Eu acho que teve muita empolgação da imprensa, né? Foi sim uma boa estreia, mas ainda precisa evoluir muito a seleção brasileira para chegar forte na Copa do Mundo, né? E o trabalho do Dorival está só começando, né? Começou com o pé direito. E esse gol do Endrick, né, eu acho que atesta aí que a gente está começando a viver uma nova geração na seleção brasileira, né? O que é muito bom, né? Passar toda essa fase ruim que a gente teve, desses anos passados aí, né? E começar um trabalho novo, uma fase nova, né? E uma perspectiva nova aí para a seleção brasileira. Então é isso aí, eu fico por aqui. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo e sobre o Dorival Júnior, o trabalho dele, para que a gente possa aí evoluir nessa discussão. Bom, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.